Essa expressão que aparece em várias inequações é uma expressão desse tipo aqui, ó. ax² mais bx mais c. Ok? Essa expressão aqui, o a, o b e o c são valores dados, valores fixos, né? Números reais qualquer que a gente coloca ali. E o x é um valor variável. Então, eu posso pensar nisso daqui como sendo uma função, né? Eu estou pegando um x aqui e estou levando nessa expressão. Ou seja, eu posso pensar nisso aqui como sendo uma função de R em R. Né? Então, quando eu penso nisso aí como sendo uma função de R em R, eu posso pensar nisso aqui, ó, para estudar o sinal, como sendo uma função quadrática. Né? Ok? Que você estuda lá no ensino médio. Né? Então, essa função aqui, a gente sabe que o gráfico disso aí é o quê? O gráfico é uma parábola. Né? O gráfico é uma parábola. Ok? Então, a gente, para estudar o sinal dessa expressão, a gente precisa o quê? A gente precisa achar onde esse negócio é zero. Quando que isso aí é zero? Isso aí é zero quando ax² mais bx mais c é igual a zero. Isso aí é uma equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau, a gente precisa achar o delta. O que é o delta? b² menos 4ac. Ok? Achou o delta, a gente tem as raízes. Né? Se o delta for positivo, né, significa que a gente tem duas raízes. Uma raiz aqui é menos b mais raiz de delta sobre 2a, ok? E a outra raiz é menos b menos raiz de delta sobre 2a. Isso se o delta for positivo. Ok? Então, se o delta for positivo, a gente tem duas raízes. Reais, aqui só interessa para nós raízes reais. Se o delta for zero, né? Se o delta for zero, a gente tem somente uma raiz. Ok? Que é menos b sobre 2a. Ok? Por quê? Porque o delta é zero, essa parte aqui desaparece, pronto, menos b sobre 2a. Então, se o delta for zero, a gente tem apenas uma raiz. Se o delta for menor do que zero, aí nesse caso, não tem raiz real. Tá certo? Olha, ter raiz significa o quê? Ter raiz significa a intersecção com a reta, com o eixo x, ok? Então, com isso aí, olha, como a gente sabe que o gráfico é uma parábola, a gente pode verificar as possibilidades de sinal para essa expressão. Né? Então, ó, as possibilidades de sinal para essa expressão, então, são as seguintes. Ó. Isso tudo vai depender de quem? Vai depender do delta e do sinal do A. Então, vamos lá. Então, vamos começar com o seguinte caso. A positivo. Se o A é positivo, a parábola tem concavidade para cima. Então, eu sei que a minha parábola é dessa forma aqui. Ok? A minha parábola é desse jeito. A única coisa que eu não sei é o seguinte. Onde que eu vou colocar? Eu tenho uma parábola, eu sei que a concavidade dela é assim. E a pergunta é, então, esse aqui é o caso A positivo. Eu sei que ela é assim. A pergunta é, onde que eu vou colocar o eixo X? Né? Se eu coloco o eixo X aqui, ó, eu vou ficar vendo aqui que ela vai ter duas raízes. Tá certo? Então, uma primeira possibilidade é essa, quando tem duas raízes. Então, nesse caso aqui, olha, A maior que zero, delta maior que zero. Tá certo? Delta maior que zero tem duas raízes. Então, nesse caso, olha, o que está acima do eixo é positivo, o que está abaixo do eixo é negativo, o que está acima do eixo é positivo. Então, com isso, eu estudei o sinal dessa expressão.
o que está entre as duas raízes é negativo, o que está à esquerda da raiz é positivo, o que está à direita da raiz é positivo, e eu consigo estudar o sinal nesse caso. Uma segunda opção é o quê? É esse mesmo caso, eu continuo tendo o A maior que zero, e agora o delta igual a zero. Ó, o A maior que zero, o delta igual a zero, significa que eu tenho apenas uma raiz. Ou seja, o meu eixo x, ó, vai estar aqui embaixo. Esse aqui é o meu eixo x. Então, isso aqui é uma raiz, só vou ter uma raiz, não é isso? Então, todo mundo aqui, a menos essa raiz, é positivo. A esquerda dela é positivo e a direita dela é positivo. Então, veja, quem manda é quem? O A e o delta. E a outra opção que eu tenho, continuo tendo o A maior que zero, tá certo? O A maior que zero e agora o delta menor que zero. O delta menor que zero significa que eu não tenho nenhuma raiz. Se eu não tenho nenhuma raiz, o meu eixo x só pode estar abaixo desse gráfico. Nesse caso, todo mundo é positivo. Aquela expressão é sempre positiva. Qualquer que seja x pertencente aos reais. Tá certo? E a gente faz o mesmo estudo com o A menor do que zero. Olha, A menor que zero, delta positivo. Ó, a única diferença é o seguinte, ó. Se o A for menor do que zero, a minha parábola, de novo, o gráfico é uma parábola, tá certo? Só que agora com cavidade para baixo. Então, aqui, ó, minha parábola vai ter concavidade para baixo. Significa o quê? Significa, ó, que é o contrário aqui os sinais, né? Vou ter que apagar isso aqui e mudar. Tá certo? Olha, o que está abaixo aqui agora é negativo, né? Aqui é negativo. E aqui, positivo. Acima do eixo, positivo, negativo, negativo. E eu vou fazer a mesma coisa, olha. Quando o delta for zero e o A maior que zero. Delta zero, A maior que zero. Minha parábola aqui só tem uma raiz e ela ficaria assim, ó. Tá certo? Então, nesse caso, todo mundo é negativo a menos da raiz, ó. Todo mundo negativo a menos da raiz. E aqui é o contrário, né, ó. Tá certo? A minha parábola com cavidade para baixo, o A negativo, aqui o A aqui é negativo e o delta igual a zero. Aqui o A negativo, o delta menor que zero. A única opção minha para colocar o eixo é acima da parábola. Como o meu eixo está acima da parábola, todo mundo é negativo, né? Então, quando eu vou resolver uma equação, basta eu verificar o sinal do A e o sinal do delta, para estudar o sinal dessa expressão aqui, né? Tá certo? Com a expressão quadrática aí. Muitas vezes o pessoal fala do segundo grau, mas é uma expressão quadrática que a gente pode estudar, lembrando que isso aqui, o gráfico dela é uma parábola, e o que interessa a gente é estudar sinal, então o que interessa é verificar a posição dessa parábola. Ok? Então é isso.